Olá, estamos começando a 9ª edição do nosso Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. A nossa conversa hoje é sim sobre cultura e arte, mas é também sobre como elas são fontes de posicionamento social e de denúncia e combate e prevenção de violência. Eu estou falando da exposição Arte que Denuncia, Combate e Previne, da artista plástica Miriam Arseno Rocha, que eu tenho o prazer de receber aqui hoje. Miriam, seja muito bem-vinda aqui para a nossa conversa. Obrigada, Elis. É um prazer e uma honra estar aqui. Extremamente grata por essa conversa cultural. Gratos estamos nós por te receber. Miriam, durante todo o mês de março, a gente tem, tradicionalmente, o Dia Internacional da Mulher, então tem muitos temas relacionados à mulher nesse mês de março. E, inclusive, está agora a tua exposição, Arte que Denuncia, Combate e Previne, ela está aqui no nosso Espaço Cultural, o Espaço Cultural Antônio Carlos Conde Reis, durante todo esse mês. E você também usou a tribuna para falar sobre isso, sobre como foi você pintar esses quadros, fazer dessa temática a tua exposição. E foi assim um depoimento muito, muito comovente, né? Como comoventes são os teus quadros? O que te inspirou a fazer dessa temática a tua exposição? A violência veio antes da arte ou a arte veio para suplantar a violência? Então, o mês de março é o mês que eu escolhi, para lançar essa exposição, porque o tema dela, como ela foi lançada em 2019, ela, antes de ser o projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne, essa exposição foi lançada com o tema Violência contra a Mulher e a Criança, e ela foi lançada no mês de março, justamente por conta do índice estar tão alto, a violência contra a mulher, o feminicídio e o abuso sexual infantil. Então, eu lancei ela em 2019 na nossa Câmara de Vereadores em Camboriú, e dali eu comecei a circular por várias câmaras de vereadores, por vários lugares, e sempre carregando essa mensagem, a violência contra a mulher e a criança. E você me perguntou, a violência veio antes da arte? Sim, porque eu tinha 8 anos de idade, quando eu sofri abuso sexual intrafamiliar, e fui contar para minha mãe, ela não acreditou em mim, e eu guardei esse segredo. Infelizmente, como acontece com muitas famílias, Com muitas famílias. Eu guardei esse segredo por aproximadamente 32 anos. E aí, em um grupo de terapia, eu falei, eu consegui colocar para fora, me senti, naquele grupo de terapia, eu me senti muito acolhida, confiança, Ali eu senti que eu poderia falar e as pessoas iriam acreditar naquilo que eu estava falando, naquilo que eu passei. Então, eu falei, fui tratada, Passei por um processo de cura das minhas emoções, para poder lidar com a dor, com o falar sobre isso. E aí, eu já pinto há quase 30 anos. Então, já pintava na época, quando eu falei. Então, digamos assim, a arte veio, então, antes da dor. Não, a expressão da dor. A expressão, exatamente. A expressão da dor, ela veio depois que aconteceu, no caso, Então, a partir do dia que eu comecei a falar sobre isso, é que eu comecei a me sentir livre. Mas eu já pintava, só que eu não pintava nenhuma obra chocante. Eu não pintava nenhuma obra com esse tema. O meu tema sempre foi flores, sempre foi o belo, a arte pela arte. Eu pintei durante muitos anos, sempre pintando as obras comerciais, pintava e vendia, sempre o belo. E o meu tema preferido sempre foi as flores. Como esse aqui, por exemplo, Isso. Esse é uma aqui. capa de um livro da antologia Capaz, que é da Confraria Artistas e Poetas pela Paz, a qual eu faço parte. Ele diz que são flores de linho? Flores de linho. Eu nunca via
Em 2021, a Imaginado antologia... flores de linho. A confraria estava fazendo bodas de linho, então a gente pintou essa obra para representar. Então você já fazia poesia também? É uma poetisa A poesia, também? Elis, começou, por incrível que pareça, porque o artista ele vai evoluindo, né? Sim. E eu descobri que eu estou evoluindo, a cada dia eu estou evoluindo. Há quase 30 anos pintando, há quase 30 anos fazendo artesanato, porque eu comecei como artesã, eu comecei pintando panos de prato. Eu vinha de Camboriú, aqui em Itajaí, dar aula de pintura. As minhas filhas eram bem pequenas e eu vinha de ônibus dar aula de pintura aqui em Itajaí. Eu tive muitos anos dando aula de pintura. Mas todo artesão, artesã, são artistas, né? Porque aquele trabalho é único, mesmo Sim. que seja uma reprodução, ele é um trabalho Sim, único, né? Sim. E o artista, antes de ser o artista plástico, ele é o artesão, né? A maioria, eles começam com alguma coisa do artesanato, a gente se descobre ali e depois a gente caminha por esse trajeto, né? Então, na época que eu comecei a pintura de pano de prato, eu fui incentivada pela minha irmã mais velha, eu não pintava. Isso, eu estava noiva quando eu comecei a pintar, né? E aí, eu, incentivada por ela, ela disse, vamos pintar pano de prato? Eu não gosto dessas coisas. E aí, ela disse, eu te dou as tintas e o pincel e tu compra o pano. E aí, eu fiz isso. E aí, continuei e estou pintando até hoje, graças a Deus, não parei nunca mais. Assim, muitos artistas, aqueles que já são artistas já consagrados e tal, usam também da sua arte, né, da arte que eles expressam, para fazer ou uma denúncia ou colocar algum posicionamento, a sua visão de mundo por meio da arte, como fez, né, magistralmente Pablo Picasso quando pintou Guernica, né, que foi uma verdadeira ode contra a violência, sim, contra a guerra, contra todo aquele descalabro que aconteceu na Guerra Civil Espanhola. No caso dele, foi a própria guerra que lhe deu a esse estralo de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha arte que ficar engajado, não por se engajar simplesmente, mas realmente para denunciar o tanto de horror que existe naquilo. Quando é que te deu esse estralo de assim, bom, eu já pinto, eu faço, né, eu já uso da minha arte, mas eu quero usar a minha arte para me colocar à frente de um problema, para me colocar no mundo? Em que momento se deu isso? Tu sabes que o artista ele tem um papel milenar na sociedade, né? Ele sempre usa, nós, os artistas, nós usamos a nossa criatividade, a nossa arte para apontar um problema social, né? O artista, ele divulga uma cidade por meio da arte. Ele pinta, ele poetiza, ele canta, ele dança, ele leva o nome da cidade por onde ele passa. E o artista, ele protesta de forma lúdica e ele deixa uma voz, ele perpetua a voz dele através da arte. Eu estou sentindo isso, que eu estou perpetuando a minha voz por meio da arte. Onde nasceu, como que deu início? Quando que eu percebi que eu podia usar a arte para dar esse grito, para ser a voz daqueles que não têm voz. Em 2016, eu fui fazer uma escola de sexualidade em Vitória, no Espírito Santo. E aí nós tínhamos uma aula que era sobre intervenção urbana. Usar a arte para falar de sexualidade. E aí o nosso professor nos levou para o centro de Vitória e o tema era abuso sexual infantil. E ele não conhecia a minha história. E aí ele me deu a missão de carregar uma placa com o nome Mãe, ouça seu filho. Cômico, né? Mãe, ouça seu filho. E aí ele disse a minha história, porém ele não sabia, né? E aí ele disse, Miriam, você vai representar as crianças abusadas nesse cenário. Aí ele me deu um corante vermelho para eu manchar as roupinhas de criança. E a gente montou o cenário ali e eu fiquei segurando aquela placa. E enquanto eu segurava aquela placa,
Era como se eu ouvisse uma voz que era mais forte do que eu digo que é a voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo amado que habita dentro de todos nós. Eu ouvia essa voz muito gritante dentro de mim, dizendo, seja a voz de quem não tem. E ali eu comecei a me ver criando obras de arte que representasse aquilo. E eu saí daquela escola, em 2016, decidida a criar um projeto que falasse sobre violência sexual e abuso e violência doméstica através da arte, só eu não sabia como. Eu até criei esse projeto lá, só que ele tinha uma outra forma. E aí, em 2019, aliás, 2018, eu tive uma depressão muito forte. Devido a problemas hormonais, etc. E eu tive uma depressão profunda. Eu fiquei 3 meses que eu não saía de casa, eu ficava só na cama, só chorava, emagreci muito, não comia direito. Enfim, e ali eu entrei em crise. E eu fui fazendo o tratamento e eu lembro que a doutora disse assim para mim, Miriam, daqui 6 meses tu vai estar respirando. E dentro de 6 meses eu passei a respirar. E aí eu criei o projeto. Eu simplesmente disse, vou começar a pintar, que foi em fevereiro de 2019. Vou pintar. E comecei a criar. Então, tu criaste o projeto, a ideia do projeto, da arte como denúncia, antes de você começar efetivamente a trabalhar nas pinturas. Sim, é isso? Sim. Só não era essa cara que você vê ali, essa exposição. Era de uma outra forma que eu queria trabalhar. No projeto que eu coloquei lá, eu coloquei para a gente trabalhar através das aulas de pintura, como uma aula de terapia, mas usando a pintura, para através da pintura a pessoa colocar ali, né, o que ela sente e tal. E eu pensei em trabalhar isso dentro das igrejas. Essa era a ideia do meu projeto, a ideia original do meu projeto. Não era dessa forma que nasceu. E quando eu comecei a pintar a primeira obra, que é essa obra aqui, que é a obra que conta a minha história, e o título dela é O Retrato Obscuro do Abuso Sexual, porque ele estava, né, escuro, escondido. Eu nunca havia trazido isso à tona, nunca tinha tornado público a minha história. E eu pintei essa obra em novembro de 2018, na Virada Cultural de Camboriú. A prefeitura fez uma festa e botou o nome Virada Cultural, fez um evento e trouxe todas as escolas para o ginásio de esportes. E me convidou para expor as minhas obras de flores e me convidou para pintar ao vivo. E aí foi quando eu decidi pintar essa obra. Eu iniciei essa obra pintando ao vivo e todas as escolas do nosso município, as escolas municipais, viram eu pintando essa obra. E muitas crianças, enquanto me via pintando, falava, tia, eu passei por isso. Tia, eu estou passando por isso. E à medida que eu fui pintando, eu disse, poxa, isso dá certo. Isso incentiva as crianças a falarem. Isso impulsiona as pessoas, mexe com a emoção delas e faz elas se ver nessa obra. Daí eu vou continuar pintando. Pintei essa obra que fala da minha história. E aí eu fui criar aquele projeto manual, né? De que forma que eu vou montar cada obra para falar da história de alguém. Aí, desculpa te interromper, aí foi que tu começaste a conversar com outras pessoas a partir desses depoimentos. Como é que chegaram esses depoimentos que foram sendo transformados nas obras? Eu trabalhei durante 8 anos com aconselhamento pastoral. Eu ouvi histórias dentro da igreja. Da igreja católica, evangélica. Eu ouvi N histórias, de tudo que é tipo. Eu ouvi homens, eu ouvi mulheres, eu ouvi adolescentes. Então, eu peguei os relatos dessas pessoas, sem elas, não precisam me permitir por escrito, porque elas não estão sendo citadas. É de forma lúdica que eu coloquei as histórias na obra. Sim. Então, tem uma obra que tem várias mãos, que é Memórias, o título dela. Essa obra são vários relatos de várias vítimas. Tem uma vítima que ela me relatou que o pai dela, quando abusava ela sexualmente, levava a mão no pescoço dela e tentava ir tocar nela,
mas ele começava pelo pescoço e eu coloquei na obra uma mão aqui no pescoço e a mulher gritando, porque no relato ela dizia, toda vez, ela se casou já na fase adulta, ela disse, toda vez que meu marido toca no meu pescoço, eu entro em pânico. Então, nessa obra... marca exatamente. para a vida toda, né? Nessa obra eu retratei a história dessa mulher. E aí cada mão dessa obra é o relato de uma vítima. E ali também tem a mão do meu abusador. E aí, por que eu coloquei o título Memórias? Porque aquela memória era como eu ficava, até eu falar, eu lembro que eu chorava muito, eu gritava, eu tive muitos traumas até eu falar e até eu tratar. Eu tive problemas de agressividade, problemas de inferioridade. Nossa, era muitos traumas. Até eu falar, até eu tratar, até eu buscar ajuda terapêutica. Até conseguir falar, né? Falar. A fala é muito importante. Eu sempre digo que uma vítima de abuso sexual e de violência doméstica, a arma dela, a defesa dela é a fala. É tudo que nós temos, é a nossa fala. E nós precisamos de alguém que acredite em nós. Porque não adianta eu falar e as pessoas dizerem, não, é mentira essa história. Né? Que é o que aconteceu com a minha história na infância. Eu fui contar, minha mãe disse, não, é mentira. E o abusador estava junto, ele disse, é mentira dela, ela é uma mentirosa. E aí os dois me bateram. Então, a necessidade de quando a criança for relatar, essa mãe acreditar, né? Uma criança não inventa uma história. Uma criança não vai desenhar um órgão genital sem ela ter visto primeiro. Então, a necessidade do adulto que cuida dessa criança prestar atenção nesse detalhe, né? A gente sabe que hoje a realidade é que muitas mães ainda não acreditam nos filhos quando eles vão falar, né? Quando eles vão denunciar ou vão contar. Muitas mães ainda não acreditam, infelizmente, mas tem muitas mães protetoras maravilhosas que são como leoas que defendem os seus filhos. Ainda bem. Nossa, até é difícil até de interromper esse relato. A gente precisa fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua falando de como é que foram compostas todas essas obras que denunciam e que estão aí para ajudar que as pessoas possam também expor as suas histórias para que quem prejudicou seja punido. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nessa conversa cultural que hoje fala sobre a arte que denuncia. Porque um estudo publicado em março de 2023, que foi realizado pela ONU no Brasil em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e com a Fiocruz e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trouxe alguns números alarmantes. A cada minuto, 2 mulheres são estupradas no Brasil. A maioria em suas próprias casas. Do total, apenas 8,5% dos casos chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% do sistema de saúde. A subnotificação repercute na falta de punição dos agressores. Das vítimas identificadas, 54% são meninas pardas, seguido de brancas, pretas e indígenas. O levantamento constatou ainda que 62% dos agressores eram conhecidos das vítimas e que em 63% dos casos o crime foi cometido dentro de casa. Assim como, Miriam, infelizmente, né, aconteceu com você e você soube de diversos casos que conseguiu retratar lindamente, maravilhosamente, mas também doloridamente nas tuas obras.
né? A gente tem, inclusive, várias imagens das obras da exposição. Eu gostaria que o pessoal pudesse colocar para a gente, né? É bem isso, o nome do projeto, Arte que Denuncia, Combate e Previne, né? É a violência contra a mulher e contra a criança. Pode falar assim, como é que foi? Tu já contou para a gente, né, que começou lá, você decidiu em 2019 começar a pintar, né? E, por exemplo, essa obra que está aparecendo agora, essa é a das mãos que tu falaste? Essa conta a minha história, né? Porque após ser abusada sexualmente aos 8 anos de idade, eu cresci em uma família onde eles não prestavam muita atenção em mim. Sou filha adotiva, né? E aquela obra ali retrata a parte da pedofilia. Há 40 anos atrás, a gente não se falava muito sobre sexualidade, não se falava muito sobre sexo no meio da família, né? Isso tudo era muito escondido. Então, há 40 anos atrás, não tínhamos conselho tutelar, não tínhamos Disque 100, né? Então, não tinha onde buscar ajuda. E se não tinha o Disque 100, o conselho tutelar, na escola onde eu ia, eu não podia pedir ajuda. Hoje, nós temos meios de buscar ajuda, né? Na escola é onde as crianças buscam ajuda. Em geral, o professor é aquele que está mais próximo, que consegue detectar esses sinais, né? Exato. Porque sempre há essa emissão de sinais, né? Sim. Quando eu decidi pintar as 14 obras de arte, né? Que, na verdade, elas começaram com 12 e depois nasceram as outras, porque eu fui percebendo a necessidade de acrescentar mais alguma obra. Quando eu levei elas, em 2019, eu participei de um edital em Camboriú, e daí nasceu o projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne. E aí a gente levou para dentro das escolas municipais, em parceria com o Núcleo de Prevenção às Drogas e à Pedofilia, na pessoa do presidente Manuel Mafra, que é o nosso principal parceiro no nosso projeto. Ele é um ex-policial, um ex-conselheiro tutelar, então ele trabalhou muitos anos com essa área e ele nos apoiou e nos apoia até hoje. Ele sempre vai conosco nas palestras nas escolas. E aí, por meio do projeto da exposição de arte e violência contra a mulher e a criança, nós entramos nas escolas, trabalhamos com as crianças. Eu tenho essa imagem aqui, que é das escolas municipais de Camboriú, onde nós montamos a exposição. Eu tenho as réplicas das obras originais, montamos a exposição e eu faço uma palestra juntamente com o Manuel Mafra. Eu conto o meu testemunho. Manuel vem e orienta essas crianças onde buscar ajuda, o que a lei dá a eles, como pedir ajuda, e o resultado é na hora. Não existiu nenhuma escola que nós entrássemos que não teve uma criança denunciando ou uma adolescente denunciando. Então, por que é tão rápido o acontecimento? Porque quando eu estou falando da minha história, a vítima que está me ouvindo, ela consegue se identificar com a minha fala. Ela diz, poxa, eu também estou passando por isso. Então, ela vai e busca ajuda, porque eu estou naquela hora encorajando essa vítima a buscar ajuda. Eu encorajo não só as meninas, mas os meninos também, né? Porque eles também são vítimas de abuso sexual. Essa obra, com o título Meninos Também São Vítimas, ela conta a história do meu marido. Aqui eu coloquei um adolescente na obra, mas a história do meu marido era um senhor de idade. Ele tinha 11 anos de idade quando um senhor de idade, que era amigo da família, abusava sexualmente dele. O meu marido só contou isso quando ele tinha 43 anos. E por meio dessa obra nas escolas, eu encorajo os meninos a falar sobre isso, a denunciar também. Em Camboriú, um pedófilo fez várias vítimas, menino. Então, a gente pensa que só as meninas sofrem abuso sexual, só que hoje essa realidade está muito grande, de que os meninos também sofrem violência. E por que os meninos têm mais dificuldades de falar? Porque eles têm mais vergonha. E quando eles se tornam adultos, eles vão ter mais dificuldade ainda de falar, porque fere a masculinidade. Mexe com muito mais coisas do que simplesmente o abuso cometido, né? Essa questão de eu não vou falar porque eu vou me expor, as pessoas vão
rir ou vão, não sei, eu realmente, é difícil para mim analisar o que pode acontecer com a cabeça e com a alma de uma pessoa que passa por um abuso desse, né? Os traumas são muitos. E alguns traumas são irreversíveis, né? Os traumas são muitos. Eu tenho essa obra, que é Tirando a Máscara, é o título dela. E por meio dessa obra eu falo muito sobre a violência doméstica. É através dessa obra nas escolas que eu incentivo os alunos a tirarem foto, a debater sobre essa imagem na sala de aula. E aí eu falo para eles, né, se perguntarem por que essa mulher tirou a máscara. E eu coloco nas obras sempre uma negra e uma branca, porque o abuso e a violência está em todas as raças, em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Muitas pessoas acham que esse é um problema único, exclusivamente das classes menos abastadas, né, das classes mais carentes, mas não. Ela está em todas as famílias. A gente vê os noticiários, né? A gente viu aquela história no Rio de Janeiro, daquele vereador que, né, matou o enteado. É uma família, né, de classe média. Um homem de estudo, um homem, né, que tem uma posição elevada na sociedade, mas a violência estava lá. E aqui eu deixo uma chamada de atenção. Dentro das escolas municipais e estaduais dos municípios, a gente consegue trabalhar a prevenção, levar uma exposição de arte como essa e trabalhar a prevenção. Mas nas escolas particulares nós não conseguimos entrar. E aí eu faço uma pergunta, né? Por que não trabalhamos a prevenção dentro das escolas particulares? Qual é a dificuldade? Por que não podemos levar um projeto como este? Porque o assunto é tabu. É uma dificuldade que eu tenho até agora. Eu só entrei no Rio Grande do Sul, na cidade de Parobé, em uma escola de ensino superior, de formação. Eles me chamaram para falar com formandos de pedagogia, mas não aos alunos de adolescente, de crianças a partir do 5º ano, né? Que é a idade que eu trabalho a partir do 5º ano, é a idade que já tem acesso a essas imagens que são imagens fortes, né? Mas que são necessárias. Às vezes, as pessoas dizem, mas é uma imagem muito forte, principalmente essa que fala da história do meu marido. Mas essa é uma imagem muito forte, Miriam, tem um menino aqui se masturbando. Mas hoje os índices do Disque Denúncia, do Disque 100, aponta que os adolescentes são os que mais abusam hoje dentro de casa. Ou seja, irmãos, primos, amiguinhos, são os adolescentes que estão abusando das crianças. Então, eu quis aqui retratar um adolescente. Eu não quis colocar um senhor de idade, como foi exatamente a história do meu marido. Então, através dessa obra, eu consigo chamar a atenção dos meninos. Olha, você está passando por isso, você está triste, assim como esse menino aqui, mas você pode buscar ajuda. E por que usar a obra de arte? Porque a arte ela tem o poder de comunicação não verbal. Ela fala mais do que milhões de palavras. Com certeza. E assim, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A questão da obra, da denúncia, está muito evidente, inclusive o resultado que isso dá, né, que você já conseguiu exemplificar. Ao ver, as pessoas identificam a sua dor e daí a partir disso podem falar. Mas ainda existe muito assunto tabu, principalmente assim, a gente falou de várias coisas, por exemplo, a impunidade e não falar leva também à impunidade, porque, por exemplo, né, hoje nós temos 2 casos bem sintomáticos de conhecimento no Brasil inteiro, né, que tem 2 jogadores de futebol famosíssimos que foram condenados lá no exterior, não aqui no Brasil, por acusação de estupro. Uhum. Quer dizer, são de classe alta, hoje são pessoas com dinheiro e tal, mas que estão aqui no Brasil meio que protegidas, né, contra a lei, de ir para a cadeia por terem violentado, nesse caso, mulheres, né? Não era exatamente a questão da pedofilia.
Mas também isso traz alguma impunidade, mas também a gente tem alguns relatos, por exemplo, acho que há algum tempo atrás saiu uma notícia na mídia geral, nos jornais, de quem pega na internet e vende imagens de crianças para pedófilos, né? E tem muita pedofilia na internet. Talvez por causa disso também o índice junto aos adolescentes está crescendo? Sim, eu acredito que hoje o mal desse século é a internet. Porque as crianças estão vulneráveis quando elas estão tendo acesso à internet. Eu observo muito isso. Já fizeste alguma obra nesse sentido de mostrar que tem um perigo, existe que o perigo? O título dela é Perigo. Essa obra está ali. Ela mostra as crianças dentro de casa, tem um sinal do semáforo. As crianças estão dentro de casa e elas estão cada uma num compartimento da casa, acessando a internet, e mostra na obra o pedófilo, enfim, do outro lado. Camuflado. Como se fosse uma criança que estivesse conversando com ela para tentar aliciar aquela... Então, assim, por que eu botei o título dessa obra Perigo, e tem o sinal do semáforo, uma chamada de atenção, e está escrito família e tal, né? Porque é justamente para chamar a atenção da família em relação à criança. Há 40 anos atrás, o abusador sexual, ele precisava se aproximar da criança, ele estava dentro de casa e continua dentro de casa ainda, né? Porque, ainda continua muito dentro de casa. Vamos dizer aí que 90% dos casos são dentro de casa, né? E geralmente os abusos sexuais são cometidos pelo padrasto ou pelo pai, pelo irmão, pelo primo. E aí vai, mas em primeiro lugar está o pai, o padrasto, e aí vai. Então, assim... Essa obra Perigo é para chamar a atenção das famílias, justamente porque eu vejo assim, as mães hoje, eu tenho 2 filhas, no meu tempo elas não tinham acesso à internet. As mães hoje, para as crianças ficarem quietinhas, elas dão um celular para elas brincarem ali no joguinho. Mas no meio desse joguinho, será que não vai aparecer alguma coisa? Será que ela tem controle de tudo? Uma menina de 8 anos hoje, ela tem acesso à internet, ela vai ter acesso à pornografia. Então, assim, é um alerta para os pais. Como que nós vamos cuidar da saúde emocional dos nossos filhos? Deixando eles livremente na internet, fazendo o que eles querem. E os pedófilos usam a internet. Nós temos casos verídicos em Camboriú, de que um pedófilo, ele foi preso. Ele fazia perfis falsos no Facebook e ele falava com as meninas adolescentes. Ele fez várias vítimas. E aí ele pedia fotos delas, pedia as fotos de nudes, e elas mandavam, e depois ele dizia, se tu não vir se encontrar comigo para que eu tenha relação sexual contigo, eu vou lançar essas fotos nas redes sociais, todo mundo vai saber quem tu é. E aí ela ficava presa com medo e ela ia e se entregava para ele. Então, onde tudo isso começou? No Facebook, nas redes sociais, onde essa menina de 12, 13 anos, que é uma criança ainda, onde a mãe e o pai não têm acesso àquilo ali e essa criança está se perdendo. E aí vai. E aí a gente entra em mais um problema, né? Porque, na verdade, a coisa é tão ampla que fica até difícil de dizer assim, onde está o perigo. Infelizmente, o perigo está em todo lugar. Em todos os lugares. Inclusive dentro de casa. Por isso que é preciso sempre falar, conversar, expor o problema, né? Tem uma obra Mãos Sem Limite, que é um monte de mãos vermelhas, que ela fala, né? Quando eu falo sobre ela, eu digo que o perigo está em todos os lugares. Em todos os lugares existe uma mão tentando tocar ou uma criança, ou uma mulher, ou um menino. Sempre vai ter. Aquela obra ela é baseada nas histórias dos metrôs, dos ônibus, onde as mulheres estão ali vindo do trabalho, aquele ônibus lotado e o cara está passando a mão. Ele se sente no direito de tocar no corpo que não lhe pertence. E aí a gente entra mais uma vez naquela história, falar, conhecer, saber, expor os problemas, para que a gente possa solucionar, quem sabe um dia tenhamos uma sociedade melhor, né? A gente tem que fazer um pequeno intervalo, na volta a gente fala um pouco mais sobre
a arte que denuncia. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse Conversa Cultural, que hoje conversa com a Miriam Arseno Rocha, artista plástica, que usa a arte como denúncia. Denúncia, infelizmente, um tema pesado, um tema que ninguém gostaria mais de ter que falar nisso, mas é cada vez mais necessário falar, expor, quebrar os tabus, porque só assim talvez algum dia a gente tenha uma sociedade em que não se tenha mais esse tipo de abuso, ou se tiver, que isso não seja a um nível de chegar a traumatizar para o resto da vida e que por reincidência, né? Que não seja reincidente esse abuso. Nesse sentido, a tua exposição, ela traz a história de muitas pessoas, né? Essas pessoas, elas só se viram na obra depois que elas estavam expostas. Como é que se dá isso, por exemplo, como é que te chega uma cura para esses traumas todos, além da questão da denúncia, da punição que é necessária? Elis, o maior objetivo do projeto Arte que Denuncia é a denúncia. Por incrível que pareça, é um pouco mais. Não seria só a denúncia, porque tem pessoas que ela não quer denunciar. Então, o meu maior objetivo é buscar ajuda. Eu incentivo e encorajo as vítimas a buscar ajuda terapêutica. Por quê? Porque uma pessoa que passou por um processo de violência sexual, um processo de violência doméstica, onde ela cresce num lar hostil, cheio de violência, se ela não falar sobre isso, ela acaba reproduzindo. Algumas reproduz, ou ela vai se tornar um adulto doente emocional, porque ela não tratou, porque ela não falou, ela não botou para fora. Então, é mais importante do que denunciar é buscar ajuda. E eu tenho vários testemunhos de pessoas que falaram, eu não quero denunciar, mas eu vou falar sobre. E muitas pessoas não sabem que eu pintei a história delas, porque eu não posso falar. Tem que ser como os padres, que ouvem e guardam esse segredo, morre com eles. Então, como eu ouvi em aconselhamento, eu não posso expor. Então, muitas pessoas não sabem que eu pintei a história dela. A história do meu marido, o nosso projeto ele tem vários estágios, porque são 4 anos, e agora em mês de março fez 4 anos que a gente está circulando com ele, então ele está crescendo. Cada ano que passa a gente atinge um degrau a mais. Quando eu pintei a história do meu marido, eu não falei para ele que era a história dele. Eu simplesmente pintei. E eu estava esperando que ele tornasse público, porque ele havia tratado na terapia, ele contou para mim, para as filhas, mas ele não trouxe a público como eu estava trazendo. Porque depois de eu tratar na terapia, passou-se mais 8 anos até eu trazer a público através do projeto. Porque não é fácil falar, não é fácil para uma vítima expor a família dela. Você já parou para pensar numa menina de 13, 14 anos, onde o padrasto está assediando ela, e ela não pode buscar ajuda, porque se ela falar, ela vai trazer problema para o casamento da mãe dela? Ela não pode denunciar, não é nem buscar ajuda, ela não pode denunciar. Ela não consegue denunciar porque ela pensa, se eu denunciar, eu vou estragar o casamento da minha mãe. Então, eu aconselho essa vítima a buscar ajuda terapêutica. Mas, nesse caso, lá na ajuda terapêutica, ela vai ser encorajada a denunciar, sim.
Mas às vezes a vítima escolhe não denunciar. Mas a ajuda é fundamental. Então, assim, quando eu pintei a obra do meu marido, passou-se um tempo, o projeto, a exposição já estava circulando por aí tudo, e eu só falava da obra dele, sabe como? Eu dizia assim, essa daqui é a história de um homem de 43 anos de idade que falou pela primeira vez. Ele foi abusado aos 11 anos de idade e tal, mas eu não falava que era o meu marido, porque ele não havia me autorizado. Sim. Aí, em 2020, durante a pandemia, minha filha faz faculdade de música e ela precisava fazer um trabalho sobre violência. E ela falou com ele e comigo, mãe, tu grava um depoimento contando a tua história? Eu gravo, eu vou falar com o pai. Eu disse, eu não sei se ele vai conseguir falar. E ela falou com ele e ele disse, eu aceito, eu gravo. E está lá no Instagram do projeto, o depoimento, está fixado lá, o depoimento dele, onde ele falou e trouxe a público pela primeira vez. A partir daquele dia, eu comecei a falar que é a história dele. E hoje ele não tem problema nenhum em falar. Porque a gente precisa respeitar o tempo dessa pessoa falar. O tempo de falar, de aceitar e de curar, né? Exatamente, porque eu não posso forçar uma pessoa a falar de uma coisa que ela não quer. Existe um tempo, ela tem que saber lidar com aquilo, ela tem que estar pronta para falar sobre aquilo. Hoje eu falo e eu não choro mais. A arte te ajudou, né, também? A arte me ajudou. Cada vez que eu falo, é como se um pedaço da Miriam ferida ficasse para trás. E a Miriam nova se reconstrói a cada dia. E tu já pensaste assim, não sei, hoje está no estágio de você levar a exposição, mostrar, para que mais pessoas se identifiquem e possam expor isso e quem sabe algum dia também punir esses abusadores, né? Porque isso, pelo menos na minha curta visão, eu acho que seja essencial a punição. Sim. Porque tem que haver, até para evitar novos abusos por parte dessa mesma criatura, né? Mas em questão, por exemplo, assim, de ajudar as pessoas a se curarem também por meio da arte. Nós já não pensou em, de repente, expandir, ensinar, de repente, alguém também a pintar ou a desenhar ou até alguma outra forma que pela arte ela consiga fazer e ir fechando essas feridas. Eu ainda não pensei em eu fazer. Já recebi o convite lá em Camboriú para fazer isso, para trabalhar com as crianças lá. Mas não me vi ainda fazendo essa parte, do ensinar nessa parte, né? Eu dou aula de pinturas, mas não ainda nessa parte. Mas eu acredito que a arte ela tem esse poder de curar. Pessoas por meio da dança recebem cura, pessoas por meio da música, da composição. Da escrita, é só você olhar os poetas, as poesias, elas são cheias de denúncias. Basta observar. Cada palavra que tem ali, tem poemas que são cheias de denúncias. A pessoa coloca a dor, a pessoa coloca o sentimento puro dela, a essência dela no que ela está escrevendo. E ela consegue ali expor o que ela viveu. Nesse livro que nós temos aqui, Memórias de Artistas Arteiros, nós temos várias histórias. Esse livro foi lançado ano passado pelo GAP, Grupo de Artistas Plásticos de Balneário Camboriú, a qual eu sou membro. E o nosso grupo já existe há 26 anos. E o ano passado nós participamos de um edital, Elizabeth Anderle, e foi aprovado e lançamos esse livro. São 15 artistas que cada um conta a sua história pela escrita, uma travessura da infância, e cada artista pintou ou esculpiu uma obra que representasse essa travessura. Eu contei a minha história como foi que aconteceu o abuso sexual. Porque a arte, ela não é só a alegria, só o belo, ela é a tragédia também. Então, algumas pessoas me perguntaram, mas tu vai contar essa história triste num livro que está todo mundo contando? Tem histórias ali que tu lê, que tu se acaba de tanto rir. Tem histórias que eu amei, porque é engraçada, a maioria são histórias engraçadas, que te levam a risos. Mas isso, a tragédia também faz parte da vida, né? Sim, e a minha história é a tragédia, é a parte da arte que eu usei a tragédia. Eu contei a minha história, narrei a história, falando do meu apelido, que o meu apelido, quando eu era criança, era Gracinha.
Então, a história ali é a gracinha contando como aconteceu o abuso. E no final da minha história, eu encorajo as pessoas que estão lendo, que se por acaso passou por isso, possam denunciar. E ali tem o Disque Denúncia. E a arte é interessante porque ela ajuda a curar, ela ajuda a contar, ajuda a denunciar. E tem diversas formas, que nem tu falaste, né? A música é uma delas, né? Tem, inclusive, até um caso, não sei se tu conheces, né? Mas tem uma música que foi muito famosa nos anos 80, chamada Camila, Camila, onde o grupo, o Nenhum de Nós, que é um grupo gaúcho, eles contam a história exatamente de uma menina que sofria abuso sexual dentro de casa pelo pai. Não sabia. E o irmão via isso e ele diz, né, eu era apenas um menino de 17 anos que baixava a minha cabeça para tudo. Que isso resultou em levar essa menina ao suicídio. E por meio da música ele deu um grito. E por meio da música ele deu um grito, só que o problema é que esse grito veio muito depois, muito tarde, porque inclusive essa pessoa que foi vítima, ela acabou, né, sucumbindo, não aguentando e acabou infelizmente com suicídio, que é também outra vertente do que pode acontecer nesses sinais, casos, né? Esses casos de abuso, além de ter acabado, digamos assim, de ter machucado as pessoas, acabar levando essas pessoas a não aguentar e resultando em tirar a própria vida, infelizmente. Por isso que é importante, cada vez mais importante, falar e denunciar sim. Denunciar, sim. Né? Porque tem que olhar para o que está acontecendo também dentro da sua casa, tem que olhar para o que está acontecendo na internet, tem que olhar para dentro da sua casa, tem que olhar. Eu sempre digo nas escolas para os adolescentes, para as crianças, denuncie. Essa é a minha fala. Denuncie. Se você não denunciar, ele vai fazer outra vítima. Você não é a única que está sofrendo. E é por meio da sua denúncia, da sua fala, que você vai fazer com que esse abusador pare. Então, eu entrego nas escolas um marcador de página que tem uma frase, um texto que eu coloquei ali, que é por meio da nossa fala que nós conseguimos salvar outras vidas. Porque uma pessoa que guarda esse segredo como eu guardei, como meu marido guardou, não colaborou em nada. E não ajudou a nós mesmos, porque enquanto eu guardei, eu adoeci. Parte de mim estava morrendo, porque eu estava guardando. Então, falar sobre a nossa dor é fundamental, fundamental. E denunciar também. Disque 100 está aí para isso. Disque 100. Entra lá e fala, não precisa se identificar, fale, exponha, porque depois você pode procurar ajuda, procurar tratamento para conseguir superar isso. E esperamos que a sua arte ajude muito mais pessoas a denunciarem, muitos pedófilos e muitos abusadores, né? E pessoas que batem em mulher também e chegam a matar, né? Suas companheiras, que elas sejam punidas, né? Não é só um punitivismo, mas que realmente sejam punidas para evitar que outras pessoas sejam machucadas. Miriam, a tua exposição a exposição Arte que Denuncia, né, e ajuda as outras pessoas, ela fica aqui na Câmara de Vereadores até o final desse mês. Depois, onde podemos encontrar a tua arte? Eu sempre fico buscando agenda, né, nas câmaras de vereadores. Por que câmaras de vereadores? Porque é aqui que nascem os projetos de leis. Então, quando eu montei o projeto, eu foquei assim. As obras originais, elas vão ficar expostas em câmaras de vereadores. Eu tento tentar, né, o contato com algum vereador para tentar levar a exposição. Estou agora em contato para levar para Brusque no mês de abril. Vamos ver se vai dar certo.
Então, assim, o objetivo é as câmaras de vereadores para justamente provocar o poder legislativo a olhar para essa causa, a criar projetos em defesa da mulher, da criança, né? Lá em Camboriú, um vereador muito jovem, ele criou um projeto para falar sobre violência nas escolas municipais. Então, isso é muito bom, muito importante, né? E se nós não falarmos, como disse Pitágoras, numa frase, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É claro, e tem que falar. Tem que falar. Tem que falar, tem que denunciar, tem que buscar ajuda e se juntar em proteção das nossas crianças e das nossas mulheres, né? Com certeza. Miriam, olha, infelizmente nosso tempo já acabou, mas eu tenho certeza que a tua coragem, né, porque é preciso muita coragem para fazer o que você fez. Muitas pessoas passam pela vida, às vezes até compõem as obras, mas não têm a coragem de fazer o que tu fizeste, que é expor realmente a tua história. Obrigada pelo teu trabalho, obrigada por tudo, obrigada por ter vindo aqui. Me desculpem, eu estou emocionada, porque realmente esse é um assunto que eu não imaginei que eu fosse tratar dessa forma aqui dentro de um programa que geralmente é um programa que só traz alegria. Mas a arte não é só alegria. Sim. A arte é uma expressão da vida, né? Miriam, muitíssimo obrigada. Obrigada a você por me receber, por dar essa oportunidade de falar sobre arte, de promover o artista, como nós precisamos disso. E eu quero encerrar com um texto do sábio Salomão. Todos conhecem o sábio Salomão, que está escrito em Provérbios 31:8, que diz assim, que é a base do nosso projeto. Erga a voz em favor dos que não podem falar, nem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Então, o sábio Salomão, ele nos deixou um conselho. Erguer a voz é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, falando sobre. Com certeza. Obrigada, Miriam. Obrigada a você também que ficou aqui conosco, que se emocionou conosco. Faça também essa informação importante circular. Ao ver o nosso vídeo no YouTube, curta e compartilhe. Faça essa informação circular, porque isso é muito importante. É muito importante que todas as pessoas tenham acesso e utilizem dessa informação para também denunciar e também ajudar quem passa por esse triste problema. Até o próximo Conversa Cultural.